tema da pregação hoje é desenvolvendo a nossa salvação. Filipenses, capítulo 2, verso 12. Diz assim a palavra de Deus: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Para nós entendermos melhor esses versículos, precisamos entender o contexto em que Paulo escreveu este capítulo, né? No capítulo 1, Paulo ele começa dizendo que ele é escravo de Cristo. Ele e Timóteo, né, se apresentam como escravos, servos de Deus. E Paulo ele escreve a sua carta dizendo que ele estava alegre, que ele estava contente com a cooperação dos irmãos. Por quê? Porque Paulo estava preso em uma prisão domiciliar ali em Roma, e esses irmãos enviaram ali ofertas a Paulo através da mão de Epafrodito. Então Paulo está contente em saber que os irmãos estavam preocupados com ele e que cooperavam para o avanço do evangelho. Os irmãos de Filipenses não só cooperaram com Paulo na prisão, mas cooperaram com Paulo também quando ele estava em Tessalônica, quando ele estava em Coríntios. Então, era uma igreja generosa e Paulo se alegrava muito com eles. Paulo vai dizer que ele tinha certeza que a obra feita ali naquela cidade era uma obra genuína, uma obra de Deus. E ele vai dizer que Deus é fiel e ele vai completar a boa obra que começou ali naquela cidade. Tanto na vida individual das pessoas, tanto, né, na atuação da igreja, mantendo a igreja de pé ali naquela cidade. Porque ele havia visto o poder de Deus na vida daquelas pessoas. Ele viu Deus agindo na vida de uma mulher chamada Lídia. Quando ele pregava, a Bíblia diz que Deus abriu o entendimento dela ali naquela cidade e ela ouviu as verdades de Deus, abriu as portas de sua casa para que o evangelho ali então estabelecesse. Paulo também, ele se lembra, ele traz à memória, quando ele relata aqui em sua carta, o que havia acontecido ali. E havia acontecido várias coisas quando Paulo passou ali naquela cidade. Outra coisa que aconteceu foi quando Paulo expulsou o demônio de uma jovem possessa, né? Uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E ela foi liberta. Paulo então se alegra em saber disso, em lembrar disso. Paulo se alegra com a conversão da casa do carcereiro. O carcereiro, Paulo foi preso por expulsar o demônio daquela jovem. E aí houve um grande terremoto na prisão. Paulo foi liberto, né? E aquele homem ali, que era o carcereiro, pensou em tirar a vida. E Paulo disse para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Paulo foi para a casa dele, pregou o evangelho para toda a família, todos se converteram, se batizaram, né? E houve ali grande salvação naquela família. Então Paulo ele se lembra dessas coisas e ele se alegra. Você vai ver várias vezes Paulo se alegrando. Eu me alegro quando lembro de vós, lembro de vocês em todas as minhas orações. E aí Paulo ele continua escrevendo, dizendo que aqueles irmãos poderiam completar a sua alegria. Como nós vimos na pregação passada, Paulo ele vai dizer: completai, pois, a minha alegria. No meio de vós já é exortação, vocês já são generosos, vocês têm cooperado para o evangelho, mas vocês podem melhorar. E qual era o pedido de Paulo? Que vocês vivam em união, que vocês sejam humildes, que vocês vençam o orgulho, o egoísmo, com a humildade. Aí Paulo, para trazer o exemplo máximo de humildade, ele apresenta ali a vida, a vinda, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, dizendo lá no verso 5 que nós deveríamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, para que eles pudessem viver em união. E qual que era esse sentimento, né? Está relatado ali no verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Então os irmãos deveriam pegar esse exemplo
Jesus, sendo Deus, se limitou a um corpo humano. Ele não exigiu os seus direitos. Quando lhe deram ali bofetadas, cuspiram, deixaram ele nu na cruz, Jesus tinha o total o direito de exterminar. Orar a Deus para que enviasse os anjos, exterminasse com aqueles homens. Mas ele não reivindicou isso. Pelo contrário, ele se humilhou e ele deixou um exemplo para os irmãos. Você se lembra, antes da última ceia, Jesus pega uma bacia d'água, pega uma toalha e começa ali a fazer o serviço do escravo, a lavar os pés dos discípulos, mostrando para eles que eles deveriam ser humildes. Então Paulo ele apresenta isso, traz a memória na cabeça dos irmãos. Olha, vocês querem ser humildes? Imitem Jesus. Sejam humildes. Ele, sendo o Rei da Glória, se esvaziou. Então sejam isso, para que então possamos viver em unidade, viver em amor. Por quê? Porque existiam 2 mulheres ali na igreja que não se falavam. E Paulo, então, ele escreve para corrigir isso, apresentando ali a humildade de Jesus Cristo. Paulo também, nessa carta, ele combate os judaizantes, homens que queriam ressuscitar a lei de Moisés. Estavam dizendo, olha, para você ser salvo, você tem que crer em Jesus Cristo, mas você também tem que seguir os ritos judaicos. Você tem que fazer a circuncisão, você tem que se abdicar de comer carne de porco, animais impuros. Então, Paulo combate esses judaizantes, também nesta carta. E agora, no capítulo 2 e no verso 5, no verso 12, ele começa a falar ali do dom da fé, né? Que a salvação, né? Que eles deveriam desenvolver a vossa salvação com tremor e tremor, com temor e tremor. E ele vai dizer que é Deus que efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a boa vontade. Então a salvação, né? Paulo agora começa a falar da salvação. A salvação não é algo estático, aonde você recebe e fica parado. Não, a salvação é progressiva. Um dia nós recebemos a salvação, através da fé, mediante a fé. Mas essa salvação, ela vai gerar em nós santidade. Vai ter um progresso. Nós agora somos novas criaturas, andamos em novidade de vida. E isso vai culminar na glorificação. Então a salvação não é só um momento da sua vida. A salvação é por toda a sua vida. Até o fim das nossas vidas. Até recebermos um corpo de glória. Até a vinda de Jesus Cristo. Como assim? Por exemplo, é como o dom da fé. Efésios vai dizer, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que o homem não se glorie, é dom. A Bíblia diz que nós recebemos esse dom da fé. Mas a Bíblia diz também que nós devemos crescer de fé em fé, de glória em glória. Então, há esse progresso, tanto na fé quanto na nossa salvação. Nós podemos dizer que fomos salvos e estamos sendo salvos. E a Bíblia diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Nós não perdemos a salvação. A salvação é obra de Deus. Nós não perdemos porque foi Cristo que conquistou para nós. A salvação não é conquistada pelas nossas boas obras, mas sim por Cristo Jesus. E ele diz que aquele que é dele jamais escapará de suas mãos. Aquele que Deus deu a ele jamais se perderá. Então ele garante a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas isso não quer dizer que agora nós não devemos nos santificar. Porque a Bíblia diz também que fomos predestinados antes da fundação do mundo para que vivêssemos de forma santa, irrepreensíveis. Então a obra da salvação está ligada a isso, a santificação. Alguém que diz que foi salvo, mas vive na prática do pecado, que leva uma vida de qualquer jeito, que não vive em santidade, em temor a Deus, isso é sinal, evidência de que ela nunca recebeu a salvação. Ela está se enganando. Tiago vai dizer isso. Não adianta você ter uma boa teologia. Os demônios também têm. Os demônios dizem que Deus é Deus, que Cristo é Deus. Os demônios fazem isso, mas os demônios vivem longe de Deus, não têm obras. Muitos que se dizem cristãos hoje levantam a voz e dizem: Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, mas vivem como os demônios. Então, a salvação, ela
progride na vida do salvo e do eleito. Há uma transformação, é algo sobrenatural, de dentro para fora. É como alguém que recebe uma bolsa de estudo. Você recebeu agora uma bolsa de estudo ali, de medicina. Para você concluir o curso, você tem que participar das aulas, estudar, né? Ali se esforçar para então você concluir essa bolsa. A salvação é mais ou menos assim. Nós recebemos de graça, nós não pagamos por ela. Mas agora nós temos que desenvolver essa graça, né? Essa salvação. É isso que Paulo está dizendo. Desenvolvam. Ele não está dizendo conquistem a salvação. Não, ele está falando desenvolvam. Desenvolvam aquilo que vocês já receberam. Lá em Provérbios 4,18 vai dizer: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até ficar completamente claro. É assim na vida do cristão. Ele está em um processo. Isso, como eu disse, não quer dizer que nós perdemos a salvação. Não, de maneira nenhuma. Nós não perdemos a salvação porque não fomos nós que conquistamos. Como diz Efésios 2,8, para ficar gravado na nossa mente, está mais claro que ao sol do meio-dia. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe. Para que ninguém bata no peito e diga: olha, eu sou uma pessoa boa, eu mereço o céu. Quem se achava assim era o jovem rico. E aí Jesus mostrou para ele: não, você não é bom. Bom é só Deus. E você não me reconhece como Deus. Você é avarento, você ama o dinheiro, você não ama a Deus sobre todas as coisas, você não ama o próximo, você não quer dividir os seus bens com o próximo, você é mentiroso. E o jovem, ele se achava bom. E Jesus mostrou para ele: não, você é depravado, como toda a humanidade. Como Paulo vai dizer em Romanos: não há um justo nenhum sequer, todos se desviaram e carecem da glória de Deus. Todos estão debaixo da ira de Deus. Não há ninguém bom. Bom só foi Jesus. Porque o padrão de bondade da Bíblia é ser perfeito. É cumprir toda a lei de Deus. Como Tiago vai dizer, se você errar um tio da lei, você é réu. Você está perdido. E quem pode bater no peito e dizer: eu nunca contei uma mentirinha, eu nunca tive um pensamento impuro? Ninguém. Então todos nós merecemos a morte e o inferno. Não há nenhum bom, nenhum sequer. Todos nós temos capacidade de fazer as mesmas atrocidades que Hitler. Se Deus não nos frear, não frear a maldade humana, nós podemos fazer até coisas piores. Então, essa história que os falsos profetas, falsos pastores, coaches dizem aí por essas falsas igrejas, que você é uma pessoa boa, que você pode tudo, desde que você se dedique, isso é mentira. Isso é doutrina de demônios. Nós somos malignos. A Bíblia diz que somos depravados, fomos contaminados da planta dos pés até o alto da cabeça. Então, por isso que a salvação é pela graça. A Bíblia vai dizer que as nossas boas obras são como trapos de imundície. Sabe o que é trapo de imundície? Era o absorvente da época. Eram trapos que as mulheres usavam ali para substituir o absorvente que é hoje. Então Deus, ele diz que as boas obras para você entrar no céu são como absorventes. Trapos de imundícia, não serve. Nós precisamos de um Salvador. Ninguém tem méritos para entrar no céu. Somente através dos méritos de Jesus Cristo. Tem pessoas que acham: mas isso aí é demais. Como assim? Deus é bom. Deus, sendo bom, vai enviar pessoas para o inferno? É porque talvez você não tenha o real sentido do que é o pecado. O pecado é algo grave. Por exemplo, você pisar em uma barata, não tem consequência nenhuma. Pelo contrário, as pessoas vão ficar alegres, né? Ufa, teve alguém que quis matar a barata. Você chutar um cachorro, você vai arrumar um problema. Né? Quem gosta de cachorro, né, não vai gostar. Você pode até aí receber uma multa. Se você dá um tapa no rosto de um lutador de MMA, a consequência já piorou. Imagine se você der um tapa no rosto do Vladimir Putin, né, ali aquele homem que é líder ali na Rússia. Com certeza, as consequências serão extremamente piores. Agora imagine, nós pecamos contra um Deus que é santo, santo e santo, um Deus eterno.
Então, nós ferimos a santidade do Deus, Criador dos céus e da terra, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, nós ferimos um Deus que é santo, eterno. Então, o que nós merecemos é a morte eterna. A nossa dívida é eterna. E só alguém eterno para pagar essa dívida eterna, é só Jesus Cristo. Por isso que nós devemos nos clamar a Deus para que Ele nos salve. Clamar por misericórdia, porque nós não somos bons. Por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E quando ele enxerga a lei, ele vê os seus pecados, ele vê que ele é maligno, e ele vê que ele não pode se salvar. Então ele clama por misericórdia. Os comentaristas vão dizer que quando Paulo disse isso, ele estava no momento de sua conversão. Ele estava relatando a conversão ou dele ou de alguém. De quando ele tem contato com a lei de Deus. Porque a lei de Deus, ela mostra a nossa feiura, né? O nosso pecado. Esse é o primeiro tópico, né? Fomos salvos da condenação, da culpa do pecado. Justificação. Paulo, ele estava dizendo para os irmãos: olha, vocês foram salvos há 10 anos atrás. Porque já quando Paulo escreveu essa carta, já fazia 10 anos que aquela igreja estava ali plantada. Então Paulo, ele mais ou menos está querendo dizer: olha, vocês já foram salvos. Vocês já foram justificados. Porque vocês creram em Cristo para a remissão dos pecados. Isso é justificação pela fé. Eles foram declarados justos porque eles creram na obra de Cristo e se arrependeram dos seus pecados. E por que eu preciso ser justificado? Como eu já disse, porque a gente tinha uma dívida. Todo ser humano nasce com uma dívida. E essa dívida foi herdada do nosso pai Adão. Todos nós fomos contaminados pelo pecado, desde o menor até o mais velho, até uma criança. Criança é anjinho. Não, criança não é anjinho. Criança tem o DNA de Adão também. Deixa de educar ela. Deixa de pôr freio. A criança dá um tapa no seu rosto. Por quê? Porque o DNA de Adão está ali. Então, todos temos uma dívida com Deus. E, como num tribunal, Deus aceita que alguém pague a fiança, que pague a sua dívida. E Jesus pagou a nossa dívida. Só que a nossa dívida era impagável. Mas Jesus pagou a nossa dívida. Jesus nos tirou do inferno e, além de pagar a nossa dívida, Ele depositou ali na nossa conta um valor para nós entrarmos no céu, porque também nós não merecíamos entrar no céu. E através da obra de Cristo, nós fomos livres da condenação eterna, a conta está paga, como diz lá em Romanos 8:1, portanto agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. A nossa conta foi paga. Agora somos declarados justos. Não há mais condenação, não há mais dívida, não há mais inimizade. Isso é justificação pela fé. É crer no que Jesus fez por nós na cruz. É um ato de fé, não por obras. Romanos 3:28 vai dizer: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Essa é uma doutrina pregada na Reforma Protestante. Infelizmente, em muitas igrejas, não se prega sobre essa doutrina libertadora. Essa doutrina foi pregada pelos reformadores, como Martinho Lutero, que quando viram que a Igreja Católica estava totalmente desviada do Evangelho, Paulo leu a carta aos Romanos, lá no capítulo 1, no verso 17, dizendo que o justo viverá pela fé. Que para você ser salvo, não precisa pagar indulgências. Para você ser salvo, você não precisa fazer obras. É somente pela fé, na obra maravilhosa de Cristo Jesus. Na época da Igreja Católica, estavam ali vendendo terreno no céu. Por exemplo, a pessoa morria, um parente seu, aí eles diziam, né, até hoje, dizem que vai para o purgatório. Aí a pessoa está purgando lá, né? Está sofrendo lá. Aí
eles diziam que se você comprasse um documento chamado indulgência, você tiraria ali o seu parente do purgatório. Isso tudo para construir a Basílica de Roma. Alguns dizem, né, que um homem, um bispo, querendo arrecadar dinheiro para a Igreja Católica, ele criou um jargão que dizia assim que a moeda cai no cofre, a alma do purgatório sai. Ou assim que a moeda cai no gasofilácio, né, que é esse local onde colhemos os dízimos e as ofertas, ele dizia que a alma do purgatório sai. E então Lutero, vendo tudo isso, toda essa mentira, ele colocou ali as 95 teses contra a Igreja Católica, mostrando que o homem, ele é justificado pela fé, não pelas obras. Isso é uma doutrina libertadora. Quando você entende que você não perde a salvação, porque uma vez salvo, salvo para sempre, você não vive na dúvida. Porque quem não acredita que perde a salvação, ele vive mais ou menos assim. Hoje, ele acha que ele não pecou, né? Então ele está no céu. Se ele morrer hoje, ele vai para o céu. Aí, no outro dia, ele ficou irado lá, falou um palavrão, ele mentiu. Aí ele pensa, nossa, hoje eu pequei, eu perdi minha salvação. Então ele tem que torcer para morrer no dia que ele não perdeu a salvação. Então ele vive inconstante, sem certeza do futuro. Só que Jesus, ele morreu para nos salvar. E ele diz que ele garante a nossa salvação. Muitas pessoas sentem-se acusadas, né, de não serem boas o suficientes, fazem penitências, às vezes nem acham no direito de cultuar a Deus, de vir à igreja, porque durante a semana às vezes pecaram, falharam. Mas a Bíblia diz que a salvação pertence ao Senhor, é dele. Então a justificação pela fé nos dá certeza que seremos salvos, que somos salvos. Porque a salvação pertence ao Senhor, né? Às vezes as pessoas perguntam, eu perco a salvação? Depende, quem te salvou? Foi você? Se foi você, na verdade você nunca se salvou. Você vai para o inferno. Porque em Efésios vai dizer que a salvação não é por obras, é pela fé. Agora, se foi Jesus que te salvou, pode ficar tranquilo. Você vai perseverar até o fim. Porque a salvação nos leva a perseverar. A verdadeira fé, a verdadeira salvação, ela vai trazer frutos na vida do salvo. E aí nós entramos para o segundo tópico, que é a santificação. Aquele que foi salvo, ele vai viver de maneira santa. Alguém que diz, eu fui salvo, eu aceitei Jesus. Primeiro que não é a gente que tem que aceitar Jesus, né? É Jesus que tem que nos aceitar. É nós que estávamos perdidos, não é Ele. Então nós não fazemos o apelo por conta disso. Porque primeiro você tem que se arrepender dos seus pecados. Em inúmeras igrejas que eu já fui e visitei, um dia eu fui lá em Itamonte, na casa do meu cunhado, tentei levar ele para uma igreja mais bíblica, ele não quis ir, eu acabei na igreja dele. Aí o pastor, ele pregou sobre Davi, que Davi vai derrubar o gigante, que é bênção, que é vitória, e falou só sobre Davi. Não falou em nenhum momento sobre Jesus, sobre pecado, sobre justificação pela fé. Aí no final ele levantou a mão, quem quer aceitar Jesus? Aí tem gente que foi lá na frente ainda. Aí eu falei para minha sobrinha, quem que é Jesus? Ele falou quem que é Jesus? Ele nem explicou quem é Jesus. E as pessoas estão lá levantando a mão. Eles na verdade estão querendo alguma bênção. Quer alguma coisa que vá bem na vida deles. Mas ele não pregou Jesus, ele pregou sobre Davi. Então nós vemos essas aberrações no meio da igreja evangélica, infelizmente hoje. E não pregam sobre doutrinas básicas da nossa fé, que é justificação pela fé, que é agora a santificação, né? Estamos sendo salvos do poder ou influência do pecado. Como ele vai dizer no verso 12, assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai, né? Ou desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então Paulo agora, ele chama a atenção dos irmãos para a obediência. Se eles verdadeiramente foram salvos, receberam a fé salvífica, a fé salvadora, eles devem andar em obediência.
Eles devem desenvolver a salvação. O fato de sermos salvos da condenação do pecado não significa que não seremos tentados. Seremos tentados. Agora somos uma nova criatura, isso é verdade. Agora temos o Espírito Santo de Deus para andarmos em novidade de vida. Mas nós seremos tentados, por quê? Porque ainda temos o DNA de Adão em nós. Mas agora é diferente. Antes nós éramos escravos do pecado. Nós não conseguíamos dizer não para o pecado, porque nós não tínhamos o Espírito Santo. Quando você é salvo e você recebe a divina semente, o Espírito Santo dentro de você, agora você é capacitado para vencer o pecado, a andar em novidade de vida, a dizer não para o pecado. E esse é o processo de santificação, a nossa luta contra o pecado. Tem pessoas que quando recebem a salvação e é viciado em drogas, ou da bebida, ou no cigarro, algumas vezes, não é a regra, elas passam a ter aversão, às drogas, à bebida, no mesmo momento. Do dia para a noite, a pessoa não quer saber mais de beber, não quer saber mais de fumar, de fazer coisas ilícitas que ela fazia. Ela sente uma aversão àquilo. Em algumas pessoas, mas isso não é a regra. Na maioria dos casos, nós iremos lutar até o final das nossas vidas contra alguns pecados. Não é como a falsa libertação que a gente vê aí nessa Igreja Universal, do Edir Macedo, onde que eles ali mostram ali um pino de cocaína, para a pessoa, aí ele ora lá e depois a pessoa lá faz um teatro lá. A gente vê que aquilo lá é teatro. Deus pode fazer isso? Pode. Mas creio eu que é exceção. Na maioria dos casos, nós iremos lutar até o fim da vida contra alguns tipos de pecado. Nós iremos negar a nossa vontade, lutar contra a carne. É como um homossexual que se converte, conhece o Evangelho, vê que está em pecado, para ele vai ser uma luta até o fim da vida. Ele vai lutar contra esses desejos. Aquelas pessoas que têm uma vida promíscua, que vivem na prostituição, que tiveram contato profundo com isso, depois que elas são salvas, elas vão lutar o resto da vida contra isso. Pessoas que têm problema com álcool, ela vai lutar contra isso, ela vai fugir, ela não vai ficar passando perto de bar, não vai participar de festas aonde ali há bebida alcoólica, ela vai fugir, ela vai lutar contra isso. E isso é o processo de santificação. Agora nós conseguimos dizer não. Por quê? Porque agora nós temos o Espírito Santo. E esse é um processo que vai durar por toda a vida. Por isso que Paulo está dizendo, desenvolvam. Ele não diz conquistem, façam de tudo para vocês serem salvos. Não, desenvolvam. Vocês já receberam. Vocês já receberam o Espírito Santo. Agora desenvolvam essa salvação. Vocês foram salvos da culpa do pecado. Agora vocês precisam se santificar. De que forma? Paulo ele diz, vivam em unidade, sejam unidos e desenvolvam como? Com temor e tremor. Sejam obedientes. Pessoas que não amam a lei de Deus, eu desconfio da conversão. Pessoas que não querem obedecer a palavra de Deus e que relativizam doutrinas ou mandamentos do Senhor. Isso daí é a interpretação do pastor lá, mas eu acho que isso aqui não tem nada a ver. Eu acho que eu posso viver dessa maneira assim. Essas pessoas não vivem em obediência, não amam as coisas de Deus. Isso é um sinal de alerta. Se você vive dessa maneira, você deve examinar a sua vida. Será que eu fui salvo mesmo? Será que eu recebi a salvação? Será que essa salvação que eu recebi tem sido algo atuante na minha vida? Porque aquele que foi salvo, ele vai dar muitos frutos. Jesus disse, aquele que está em mim, eu estarei nele. E eu e o Pai viremos até ele. E este que recebeu a mim e ao Pai darão muitos frutos. Não poucos, muitos frutos. Então, se na sua vida não tem frutos, isso é um sinal, uma evidência que talvez você nunca foi salvo. Se você é a mesma pessoa desde o dia que você se batizou, depois de 5 anos, 10 anos, a mesma pessoa, nada mudou na sua vida, você continua na prática dos mesmos pecados, é sinal que você nunca foi salvo. Não tem poder de Deus agindo em você.
é uma falsa fé. E às vezes nós somos fáceis para identificar os pecados grandes, né? Os pecados escandalosos, como viver, né, na embriaguez, na prostituição, né? Tem pessoas que rapidamente enxergam que a roupa que ela veste, né, não glorifica a Deus. Quantas pessoas você vê que vai para a igreja, do dia para a noite mudou a roupa, né? Mas nós devemos lutar contra outros pecados também que são chamados pecados pequenos, que são as raposinhas, que às vezes nós demoramos para identificar, que é o quê? A impaciência, a preguiça, o orgulho, a mentira. Todos esses pecados também devem fazer parte da nossa guerra, da nossa luta. E isso acontece no processo de santificação. Em algumas pessoas, isso fica mais evidente. Em outras, demora um pouco mais. É um processo mais longo. Cada um, né, é santificado de uma maneira, em um tempo. Mas tudo isso culminará para a glorificação. Então, nós não somos salvos pelas obras, mas aquele que foi salvo, ele vai realizar boas obras. Como disse Martinho Lutero, a lei nos conduz a Cristo e Cristo nos conduz à lei. A lei de Deus, a palavra de Deus diz que é boa e perfeita e restaura a alma. Quem dela se utiliza, né, de maneira legítima. A lei de Deus é boa, porque a lei de Deus é perfeita. Na lei de Deus nós vemos o caráter de Deus, aquilo que Deus gosta, aquilo que Deus não gosta. Quando nós conhecemos a lei de Deus, nós enxergamos o nosso pecado, nós enxergamos a nossa feiura, o quanto estamos longe da perfeição, que é Deus. Então a lei de Deus é como um espelho que mostra a minha e a sua feiura. Só que, depois de enxergarmos isso, nós corremos para Cristo. Aí Cristo, né, nos embeleza, né? Faz ali uma cirurgia plástica. E agora Ele manda você de volta para o espelho, né? Ou manda você de volta para a lei, para você ali cumprir a lei. Agora nós somos capacitados. Por quê? Porque a lei nos leva para Cristo. Eu não posso ser salvo. Aí você se agarra em Cristo. Aí Cristo derrama sobre você o Espírito Santo. E agora Ele te capacita para obedecer à lei. Era isso que Martinho Lutero pregava. E tudo isso, né, para sermos santos também, Paulo ele vai dizer, desenvolvam com temor e tremor. Uma forma de sermos santos é viver em temor e tremor a Deus. Lá, em Provérbios, vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Você quer ser mais santos? Viva em temor a Deus, tema a Deus em tudo que você vai fazer. Isso é o princípio da sabedoria. Lá, quando Deus apareceu para Moisés e o povo ali no deserto, e Deus apareceu para Moisés no monte, a Bíblia diz que o monte começou a tremer, houve relâmpagos e trovões, e Deus disse que aquilo estava acontecendo para que o povo temesse a Ele, para que eles vissem a glória e temessem e andassem em santidade. Então, Deus, Ele quer que os seus filhos andem em temor a Ele. E hoje, quais são as mensagens pregadas em inúmeras igrejas? Deus é bom, Deus é amor, Deus é um Papai Noel, vai realizar todos os seus desejos. Deus, que é isso? Esse Deus irado, não existe não. Isso aí é o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo é bonzinho. Eles não falam declaradamente assim, mas é a mensagem que eles passam, de que Deus é como um vovozão, né? Que o neto faz um monte de besteira, aí o vovô passa pano, né? Para o neto, esconde a sujeira embaixo do tapete. Eles acham que Deus é desta maneira, não. Deus sim é amor, mas lá em Salmos vai dizer que a base do trono dele é justiça e juízo. Misericórdia vão diante dos seus olhos. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. É um milagre o que esses falsos pastores fazem. Eles tiram a doutrina da ira de Deus da Bíblia e pregam só passagens que trazem consolo, amor,
Só mensagem gostosa de ser ouvida. É errado pregar essas coisas? Não. O problema é que eles só pregam sobre isso. Só pregam sobre vitória. Só pregam sobre bênção. Só sobre vitória. Isso nos mostra que eles são falsos. Falsos pastores. Falsos líderes. Um cego guiando outros cegos. Todos irão para o abismo. Um verdadeiro pastor que ama as ovelhas, se ele vê que o rebanho está indo para cair no abismo, ele vai gritar: não vá por aí, você vai morrer, porque ele ama. Deus diz que ele ama aquele que ele corrige aquele que ele ama. Deus ama, se ele ama, ele corrige. Mas o que nós vemos por aí não é isso. Falsas igrejas, falsos pastores, pregando um falso evangelho para falsos crentes. E não há temor no meio de inúmeras igrejas. As pessoas vivem de qualquer maneira. Vêm para Jesus e continuam do mesmo jeito. Não há transformação. Por quê? Porque não há salvação, não há evangelho, não há arrependimento genuíno, não há fé verdadeira. É um ajuntamento de bodes. Não de crentes, não de ovelhas. Romanos 3, do verso 12 ao 18, vai dizer: todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, enganam com a língua, debaixo dos seus lábios há veneno de serpente, a sua boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés se apressam para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conhece o caminho da paz. Tudo por quê? Verso 18, não possuem nenhum temor de Deus. É por isso que a gente vê a bagunça nessas igrejas. Não tem temor de Deus. Porque não prega sobre a ira de Deus, sobre a maldade do homem. Não tem mais temor, não tem tremor. E vivem de qualquer maneira, né? Em terceiro, seremos salvos da presença do pecado. Salvação é através da fé, justificação pela fé. Depois somos santificados, santificação. Isso vai culminar, então, na glorificação, o último estágio. O último estágio da nossa salvação é esse, glorificação. Onde um dia nós, se estivermos mortos, seremos ressuscitados e nos encontraremos com Cristo Jesus. Receberemos um novo corpo, um corpo incorruptível. Pessoas, que nascem com defeito, com deficiências, terão um corpo transformado. Pessoas que vivem na cadeira de rodas, são tetraplégicas. Se ela foi salva naquele grande dia, ela terá um novo corpo, um corpo perfeito. Nós seremos transformados. Talvez você não nasceu com muita beleza. Acredito que naquele grande dia você vai ter um corpo onde você vai ser mais belo. Acredito não, a Bíblia diz que nós não morreremos. Então o nosso corpo será transformado, No meu caso, acredito lá que o meu cabelo não vai cair. Porque por que estamos envelhecendo? Porque estamos morrendo. Por que estamos ficando doentes? Perdemos as forças, perdemos músculo. Porque a gente está morrendo. A gente está recebendo o salário do pecado, que é a morte. Então aos poucos a gente está morrendo. Mas um dia a gente vai ter um corpo onde nós não iremos morrer mais. Nós não iremos ficar cansados. Tem pessoa que acha, no céu eu não vou trabalhar. No céu você vai trabalhar. Novos céus e nova terra. Só que lá você não vai ficar cansado, não vai ter o suor do rosto. Vai ser agradável e louvável trabalhar para o Senhor, servir a Deus. Filipenses 3, 20 e 21 vai dizer: mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Então teremos esse corpo glorificado. A Bíblia diz também que Deus fará novos céus e nova terra, onde não haverá pecado, portanto não haverá dor, sofrimento e lágrimas. Isso vai ser maravilhoso. Isso vai ser maravilhoso. Nós não teremos mais ali a dor, o sofrimento. O pecado que nós lutamos hoje, um dia nesse novo corpo não haverá. Glória a Deus. Apocalipse 21, 1 vai dizer: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram,
e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então nós estaremos um dia com este corpo, estando com Cristo por todo sempre. Isso é maravilhoso. Isso deveria trazer esperança para nós, alegria nos nossos corações. Mas tudo isso só receberemos se um dia de fato formos salvos. E a salvação passa por arrependimento, convicção de pecado e viver uma vida santa. Que Deus possa trabalhar em nós para que sejamos salvos. E para encerrar, brevemente, quarto lugar, salvação, soberania de Deus e responsabilidade humana. Então no verso 12, Paulo vai dizer: desenvolva a vossa salvação, vivam em santidade, obedeçam a Deus, vivam em temor e tremor a Deus, e assim vocês estarão glorificando a Deus, vocês estarão produzindo frutos que glorificam a Deus, porque é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, segundo a boa vontade. Então Deus, Ele trabalha na vontade do homem, de servir a Deus. Ele trabalha, Ele coloca no nosso coração querer, e Ele também realiza. Essa é uma evidência também de que recebemos a salvação. Eu amo as coisas de Deus, eu amo a lei de Deus, eu amo tudo que Deus faz. Se isso não está presente na sua vida, clame por misericórdia nessa noite. Se você não tem anseio em conhecer a palavra de Deus, em estar cultuando a Deus, tem algo de errado com você. Você precisa clamar a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu possa ter esse desejo, que o Senhor efetue em mim tanto querer como realizar, para que eu ame, Senhor, as tuas verdades, para que eu sinta nojo das coisas deste mundo e que eu possa viver uma vida que glorifique o Senhor, para que eu possa um dia receber esse corpo glorificado, para que um dia eu possa estar nesse novo céus e nova terra. Clame a Ele. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar a Deus. Se você acredita que foi salvo, que você tem vivido em santidade, agradeça a Deus através da sua oração nesta noite. Se você ainda não tem esse desejo, esse anseio pelas coisas de Deus, você está em perigo. Você, ao invés de passar uma vida glorificando a Deus, uma vida no gozo eterno, você está em perigo, você pode ir para a condenação eterna. A Bíblia diz que lá haverá choro e ranger de dentes, não haverá uma gota da misericórdia de Deus. Hoje os ímpios, eles vivem como se estivessem no céu, aqui na terra. Eles recebem um pouco da graça de Deus. Mas no inferno não haverá nem um pouco da graça de Deus. Então, o mundo hoje é o céu para o perdido. Mas para o salvo, aqui é um gostinho do inferno. Porque um dia nós estaremos no céu para todo sempre com o nosso Senhor. E tudo isso que sofremos aqui neste mundo, um dia nós não teremos no porvir. Então que você hoje possa escolher estar aos pés de Cristo Jesus, que você possa se voltar para Ele e receber a salvação, que é de graça, somente pela fé. É somente você reconhecer: Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Eu me arrependo hoje da minha vida longe de Deus, da minha vida de desprezo de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, me salva.